bem. Estamos ao vivo aqui agora, pessoal. Olá! Olá! Então, olha só o que vai acontecer aqui. A gente vai aguardar aqueles famosos 2, 3 minutos aí para esperar os nossos amigos todos entrarem, porque hoje o papo é bom. A gente tem aqui tanto eu como convidado, né, do Designer Business, que todo mundo aqui vai saber o que é, e também o Gabriel e a Maíra como convidados da MindStation. Vai um negócio a ser um collab muito louco que a gente está fazendo aqui hoje, né? E todo mundo de quarentena na sua casa, certo, Gabriel? Exatamente, fazendo inovação na prática. Se reinventando, novas ferramentas. É isso tudo que a gente tem para fazer hoje, além de falar de 2 assuntos que a gente gosta e que nós vamos conectar profundamente hoje aqui, que tem conteúdo bom, como sempre, né? E conteúdo com apresentação, com coisa profunda aqui para todo mundo. Então, vai ser bom, aguardem, e até porque nós temos surpresa, né, Maíra? Verdade. Que a gente ficou fazendo muita coisa no fim de semana aqui para preparar material para a turma aqui, que é a surpresa no final, né? Isso aí, vamos ajudar todo mundo a iniciar essa jornada. Quem for... Vai ter bônus, então. Vai ter bônus. Quem for entrando aqui, já coloca aqui os comentários no chat, vai dando oi para a gente poder, né, comentar. Um pouco do assunto, já estou aqui o homem slide, né? Já estou aqui escrito na minha camiseta. Aqui. Deu spoiler? Eu acho que vale o pessoal aí escrever, né? Poxa, o que chamou a atenção para estar com a gente, né? Então vai comentando aqui que... Ó, a Lilian deu um oi aí. Sabrina. Tudo bom, Sabrina? Sejam bem-vindos. Ah, muito legal. Thaís. Também eu tô vendo aqui no chat, a gente às vezes fica com o olho de um lado ou do outro e fica parecendo assim fica meio estrábico, né? A gente está aqui transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, o canal aqui da Mind. Hoje comigo, sou convidado aqui do Designer Business, e o Gabriel e a Maíra, que são convidados aqui da MindStation. A gente vai fazer esse cruzamento. Ó, a Ju Gonçalves aí. Obrigado, Ju. Muito bom. Minha Luciana. amiga Lu, da White Rabbit, minhas parceiras maravilhosas. Legal. A Ju Camargo. O Camargo e eu estamos fazendo um trabalho maravilhoso aqui, estamos usando futurismo aqui para saber o futuro do RH aqui, tem umas pesquisas legais, hein? Ana Carolina. Eu também sou fã da Maíra. Também. Ela era praticante, minha aluna de Mindfulness do Banco Itaú. Muito bom, Gabriela. Precisando colocar Mindfulness em prática. Vamos todo mundo. A gente precisa, né? Simone. Oi, Simone. Ó, fã-clube completo aqui da Maíra. Gente, meus fãs. Os fãs da Maíra. Na verdade, a gente podia pregadora. Mudar isso aqui. Fãs da Maíra. Apresentação sobre os fãs da Maíra. Vamos lá. Quem não é? Muito bom. Pessoal, olha só. São 18h03. A gente geralmente costuma manter o horário bem certo aqui nessas lives. Nós somos quase assim, praticamente a Globo News aqui, né? Como diz o Gabriel hoje à tarde. Vamos começar aqui. Hoje a gente está fazendo um collab aqui com o Designer Business, e eu já vou chamar o Gabriel logo para começar a explicar, porque ele é o nosso super moderador, além de um cara super inovador também, excelente amigo. Gabriel, toca a bola aí, meu cara. Muito obrigado. Primeiro, obrigado aí por todos pela presença. Vai ser um super prazer estar com vocês aqui. E eu queria começar contando um pouco, né, do que é a Designer Business. A Designer Business, ela é uma comunidade internacional que tem como propósito disseminar os princípios e os valores do Design Thinking, que são colaboração, experimentação e empatia para grandes corporações. Então, visa realmente uma transformação de mindset, uma transformação cultural, e a gente tem hoje muitas empresas conectadas, trocando experiências, colaborando entre si, e uma delas, obviamente, muito bem representada hoje, é a Maíra, né, da Suzano, e a ideia, então, é realmente uma comunidade que tem vários países, e no Brasil abriu no ano passado. Então, a gente tem hoje um pilar do Skill Up, que é o pilar de treinamentos. A gente resolveu inovar, a gente falou qual que é a pauta que a gente ia trazer
para esse momento tão adverso, tão inédito. E aí a Maíra falou, gente, eu tenho fazendo mindfulness há um tempo. Eu falei, eu acho que isso tem tudo a ver com os valores do design thinking. E aí, deu o samba, a gente está aqui, então, hoje reunidos para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? E é um grande prazer estar com vocês aí, Charles Betito da Mindstation e a Maíra Nise, design estratégico da Suzano, tá bom? Que a gente tem aí uma super live muito produtiva e que todo mundo saia feliz aí praticando com esse bônus desafio que vamos ver o que vai ser isso, né? Vamos embora. Muito bom. Então eu queria passar aqui e fazer uma pergunta primeiro, pode ser? Charles, me conta uma dúvida que eu sempre tive, que é qual é a diferença entre mindfulness e meditação? Você pode contar um pouquinho isso, por favor? Essa é a dúvida clássica das pessoas aqui, né? Todo mundo vem com essa pergunta para mim, mas eu vou até responder essa pergunta de uma forma diferente. Eu quero fazer uma apresentação aqui, eu vou colocar na tela já, pedir para minha queridíssima operadora, que no caso é minha esposa, Carol, eu vou até ver se eu consigo mostrar ela hoje, se ela deixar, eu acho que não. Mas a gente vai colocar aqui na tela agora a apresentação que eu fiz, que na verdade, assim, vamos explicar um pouquinho o que é o mindfulness, o que é a meditação, de onde veio, para que serve e o que tem a ver com inovação. Então eu vou expandir um pouquinho essa resposta à sua pergunta aí. Beleza? Opa, vamos lá. Estão preparados? Então, antes de mais nada, bom, eu quero só explicar rapidinho, para quem não me conhece, eu já estudo isso há uns 18 anos, e eu comecei a dar aula 10 anos atrás. Então, eu já dava meditação no trabalho em empresa, mesmo que eu era diretor aí de uma empresa de tecnologia, que era a Raiva, a empresa que eu fundei, mas meu lado B fazia o quê? Eu ia ensinar meditação em empresas, já fui para Cisco, Honda, GE e várias outras, né? Até que em 2016 para 2017 eu resolvi fazer meu sabático e voltei. E o que empreendedor faz? Abre empresa. E eu resolvi, depois de algum tempo, abrir a Mindstation, que na verdade a gente vai fazer isso de forma mais oficial. Então, o meu trabalho e a coisa que eu mais gosto é o que eu faço no dia a dia, tá? Então, só para vocês saberem que não é nenhum maluco que está falando com vocês aqui. A minha formação é muito pelo lado budista, mas também estudei a ciência, principalmente no MIT e no Neuro Leadership Institute e alguns outros lugares dos Estados Unidos e mundo afora, e fiz já incontáveis retiros de aprofundamento de um mês ou mais aí de tempo, né, para poder entender direito essa prática. Então, eu tenho alguma experiência andada nesse caminho aí. Bom, vamos lá, para não ficar falando de mim, né? Chega. O que é o mindfulness? O que é a meditação? Bom, mindfulness, a meditação, vamos começar com a meditação, né? Os dois são palavras, na verdade, que foram criadas no Ocidente. Elas não... meditação não é a palavra que era usada lá atrás, né? Então, são práticas, né, a gente chama de artes contemplativas, que nasceram na Índia há mais aí de 3.500 anos, não se sabe ao certo quando começou, existem aí estátuas antiquíssimas aí, de argila na Índia, que datam aí de mais de 3.500 anos e que já mostravam as pessoas nessas posturas que a gente conhece, né? Enfim, na Índia era chamada de sati, consciência, atenção e lembrança, vamos deixar assim mais ou menos o conceito como tradução, básica. O importante da lembrança é lembrar de permanecer consciente ou atento ao momento presente, né? Então, tinha essa característica. E no Tibete, a palavra gom, que significava familiarizar-se com algo, no caso, a nossa mente. E aí, alguns cientistas, eles descobriram isso aí, eles foram treinados na tradição, e trouxeram isso, principalmente no fim da década de 70, mais ou menos, que a coisa começou a pegar um pouquinho mais forte por conta da ciência. Então, tá no Ocidente aqui uns 40 anos, mais ou menos, tá? Também porque... a China invadiu o Tibete, muitos mestres tibetanos foram aí pelo mundo afora, alguns até que fundaram linhagens no Ocidente e aí espalharam essas práticas também por aqui. E a base dela era uma coisa, né? Tanto para a ciência como para a tradição, e a tradição fala muito disso, que é o quê? A gente vai tentar, na verdade, trabalhar o desejo, que é essa compulsão profunda que a gente tem de buscar o prazer evitador. Então, basicamente, as práticas, vamos falar, tem vários tipos, a gente fala um pouquinho disso, mas ela tem a característica da gente começar a observar a mente, né, quando ela fica aí tentando buscar prazer evitador. Então, por isso que essas práticas elas têm essa característica de exploração mental, que a gente vai trabalhar todo esse fluxo de pensamento, que tem como característica isso que eu falei. Então, diminuir o desejo, vamos dizer assim. E para a ciência... trouxe aqui a frase, né, que é do John Kabat-Zinn, um dos principais aí precursores do mindfulness, cientista que usou o mindfulness lá em Massachusetts, né, no Massachusetts Medical Center, se não me engano,
e ele é um dos super, né, famoso, e ele estudou no Zen budismo, e trouxe, tirou o peso religioso das práticas, e trouxe a ciência para cima delas, e usou principalmente para um protocolo chamado MBSR, ou Mindfulness Based Stress Reduction, ou seja, métodos aí baseados em mindfulness para redução do estresse e doenças crônicas, e funcionou muito, né? E ele define o mindfulness, ou atenção plena, como a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito no aqui e agora, sem julgamentos. Ou seja, quando a gente presta atenção com propósito, significa que a gente está colocando a nossa atenção em algo e mantendo ali com a nossa intenção. Então, é treinar concentração. No aqui e agora, significa que a gente vai trazer essa consciência para o corpo. Então, a gente vai sentir, né, ter mais aguçado os nossos 5 sentidos, e sem julgamentos é o que faz um cientista, vamos dizer assim, como a gente deveria fazer na hora de analisar o nosso processo mental, ou seja, olhar os pensamentos, como eles acontecem, sem julgá-los, e então voltar para o aqui e agora. Então esse é o processo do mindfulness, como ele foi criado, tá? O que acontece? Ciência começa a gostar do negócio, porque ele pode ser pesquisado, e ele começa a funcionar e demonstra muita coisa interessante, e ela começa a criar pesquisas nesse âmbito. Então isso aqui é mais ou menos a quantidade de pesquisas que veio acontecendo desde lá de trás, né? Não vou falar 1990, aí 2000. Quando eu comecei lá para 2002, não tinha quase nada. Você quase não ouvia falar dessas coisas, como mindfulness, a ciência, era bem pouco. Mas aí, de repente, tem um monte de pesquisa, e hoje tem muita coisa interessante aí a respeito dessas técnicas, né? Mas aí a gente vem. O que é mindfulness, meditação, de novo aquela história? Bom, a gente pode separar essas práticas todas em 2 grandes cestos. Eu falei isso no meu aulão de meditação que dei umas 2 semanas atrás. Práticas com forma, são todas aquelas práticas que têm bastante técnica, ou seja, você usa corpo, fala e mente, ou seja, corpo mudras, aquelas posições de mão, como vocês veem as pessoas fazendo. Vou até colocar aqui, né? Usa os apetrechos todos, usa mantra, usa visualização, e você tem um objetivo com a prática. Então, eu quero ficar mais calmo, é um objetivo, ou eu quero atingir um grau de sabedoria X ou Y, às vezes uma prática mais religiosa, ou o que quer que seja outra coisa, práticas de purificação, e assim vai. Então, práticas com forma, tem objetivo, né? A gente tem algo a cumprir. E tem técnica. As práticas sem forma, que é como a gente comumente chama aí o mindfulness formal, a prática de meditação sentada, ela tem pouca ou nenhuma técnica, e você treina a mente a não ter um objetivo. Ou seja, você simplesmente vai observar o processo mental, vai observar o pensamento, vai não julgar esses pensamentos, vai perceber que não está presente ali, e vai voltar a escoltar, né, a sua atenção com gentileza para o seu corpo, através da respiração. Tá? Então tem esses 2 grupos de práticas aí, obviamente, que tem mais formas, vamos dizer, mais práticas com forma do que sem forma. E dentro do mindfulness tem 3 coisas aqui que a gente vai treinar principalmente, tá? Então a primeira delas é a concentração, ou seja, manter o nosso foco em alguma coisa, ou como dizem alguns cientistas, né, observar com clareza determinado objeto ou determinada realidade. Segunda coisa é o monitoramento aberto, né, que é perceber, na verdade, como essa mente cria sofrimento para si mesma. Então, começar a perceber isso um pouco através de olhar o processo mental. E em terceiro ponto é a aceitação. Não é aceitação, não é abaixar a cabeça para a realidade, né, aquela coisa que todo mundo acha, você vai ser uma pessoa permissiva, vai deixar qualquer coisa acontecer com você. Na verdade, é simplesmente para você observar a realidade como ela é, sem tentar modificar, sem tentar querer ter uma realidade preferida. Ao fazer isso, você consegue enxergá-la com mais precisão e então tomar uma decisão melhor. Então, para isso que a gente usa essas 3 pontos principais aqui que a gente desenvolve no Mindfulness. Em termos de pesquisa, né, eu vou trazer uma aqui que eu já trouxe também no meu aulão de meditação. Essa pesquisa que foi feita num trabalho de mente do meditador, de um pesquisador, o Richard Davidson, e ele mostra mais ou menos os estágios, né, dessa prática de concentração e monitoramento aberto, o que acontece com o cérebro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o córtex pré-frontal medial, ou essas coisas todas que vocês estão vendo aqui, o córtex cingulado posterior, etc. Mas eu vou explicar um pouquinho o que significa isso. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, ela mostra, quando a gente está divagando, que áreas do cérebro estão acesas, né? Então, todas essas áreas estão funcionando. A divagação, gente, não é ruim. Para quem inova, né, quando a gente está assim, sem nada o que fazer, está no tédio,
ela funciona para a gente pegar as últimas, vamos dizer, informações que a gente obteve da realidade e começar a reorganizar as informações. Então ela não é ruim. Só que se feita demais, a gente não mantém estado de presença, não tem empatia. Eu vou explicar isso um pouquinho depois também. Então tá lá, devagar. Para quem está meditando, o que acontece? O primeiro passo é, existem outras áreas do cérebro que estão envolvidas no processo de perceber a distração. Então quando a gente está meditando e você tem um pensamento que, né, aconteceu um pensamento, vou viajar para Disney, sei lá. Você tem uma outra área que liga, que é essas áreas, aí essa ínsula anterior e o córtex cingulado anterior, que percebem que você está distraído. Então essas áreas acendem. E na sequência, o que acontece é que você reorienta a atenção. Então, outras áreas são envolvidas, uma delas, principalmente, o córtex pré-frontal, essa parte aí, dorsolateral do córtex pré-frontal, e depois você mantém e sustenta o foco e mantém essa área mais, vamos dizer assim, chama acesa, né? Porque fica ali nos MRIs, né? Nos ressonâncias magnéticas, mostrando que essa área fica mais ativa. O que acontece com isso é que, por conta da nossa neuroplasticidade, eu vou mostrar aqui, a gente, ao treinar o cérebro a sustentar foco, mais sangue flui para essa área e a gente começa a criar mais conexões entre os neurônios e essa área ela tende a engrossar, inclusive mudar de tamanho. Então, os cientistas já descobriram que com 8 minutos de prática por dia, né, depois de tornado um hábito, ela já começa a modificar até, inclusive, a parte física do cérebro, fortalecendo essa área do córtex pré-frontal, logo atrás da nossa testa, que é, inclusive, a área que faz o quê? Ela regula as nossas emoções. Tudo que é relacionado à emoção ajuda a regular. Então, quando a gente está muito cansado, é uma área que consome energia, o que acontece é que você diminui a regulação emocional. É por isso que aqueles canais de venda de coisa como o Shoptime, etc., acontece à noite. Quando você está cansado, está com pouca energia cognitiva, então você tende a tomar uma decisão mais emocional. Né? Bom, neuroplasticidade. É uma forma, o cérebro, ele, na verdade, ele muda de forma dependendo daquilo que a gente treina ele. E eu vou pegar até um slide aqui de inovação que eu uso em workshop bastante, eu com o Gabriel. Por exemplo, nós, sei lá, inovadores, designers, vamos lá, criamos um caminho lindo e maravilhoso aqui, né? Aí, de repente, o usuário percebe que tem um caminho mais fácil, ele começa a trilhar. No começo, não parece um caminho, a pessoa tem que querer ir lá, né, e descobrir aquilo. Até a hora que de tanto passar, aquilo se torna um caminho. Então, o que acontece com o cérebro é a mesma coisa. Um caminho, ele não é, muitas vezes, desfeito. Uma pessoa que tem um determinado vício pode passar 10 anos sem se utilizar desse vício, e quando volta, está lá já formado o caminho, né? Mas o que acontece no nosso cérebro é mais ou menos isso. A gente cria novas conexões neurais o tempo inteiro e os nossos hábitos são isso. Então a gente pode sim criar o hábito do mindfulness, que ajuda a gente a ter a percepção, principalmente dos pensamentos, percepção da realidade e outras coisas mais que a gente cria. Aí falando um pouco mais de inovação e essas características da mente aí que afetam a nossa capacidade de inovação. E eu vou trazer aqui um grupo de coisas bem rápido para a gente discutir e que o mindfulness ajuda muito a gente a diminuir o poder delas, ou mesmo a gente descobrir quando estamos sob efeito deles, né? Que são os vieses da mente. Então, alguns vieses muito importantes para quem inova, para quem gere times de inovação ou trabalha com design thinking, né? Bom, por exemplo, viés negativo. Então a gente tem essa propensão aí de se atrair por notícias e informações negativas, porque eles eram aí importantes para a nossa sobrevivência. Nossa mente foi criada assim. Então nós temos um viés negativo. O mindfulness ajuda a perceber quando a gente está julgando determinada coisa ou quando está se atraindo informação negativa e não está olhando o resto. Uma das coisas. Segundo, muito importante, que inclusive eu dou alguns treinamentos a respeito e algumas empresas têm tido problema com isso, que é o viés inconsciente, que são todos esses estereótipos aí que a gente aprende, que são automatizados, que vêm da nossa educação, às vezes da família, às vezes da experiência que a gente tem da vida, e é o que a gente chama de preconceito, racismo, sexismo, né? A gente está vivendo num momento bem complicado, que essas coisas estão vindo à tona. Como é que a gente desmonta isso? Então, não só a gente tomar consciência que tem isso, mas também através de práticas de mindfulness, como práticas de bondade amorosa, como são conhecidas, né, loving kindness, elas ajudam a gente a enxergar o ponto do outro, a desmontar esses viés inconscientes, entender, né, de fato a perspectiva do outro, e isso em inovação é muito importante,
Porque quando a gente vai criar solução para alguma coisa, a gente tem que enxergar a solução pelo sapato da outra pessoa, não só pelo nosso. Então a prática, esse treinamento da mente ajuda muito nesse sentido. E por fim, existem vários outros vieses, mas quem gere, facilita aí, né, esses trabalhos de inovação, muito essa parte do design thinking, assim como eu e o Gabriel, o viés cognitivo, né? Viés cognitivo é uma coisa muito importante, porque às vezes bons pensamentos eles vão bloquear pensamentos melhores. É o que a gente chama às vezes nesses processos, né, de inovação, Gabriel, que é quando a pessoa tem uma ótima ideia, ela não quer largar, né? Então a gente chama de kill your darlings, né? Eu lembro num processo, num curso que eu fiz na Hyper Island, que a gente falava disso, né? Então a gente tem que aprender a matar as nossas queridinhas, as ideias favoritas, porque daí dá a possibilidade de outras ideias melhores surgirem, inclusive algumas ideias de outras pessoas. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque existem milhares de outras coisas interessantes sobre a mente e como é que o mindfulness pode ajudar a gente a desbloquear certas coisas, certos vieses, certos bloqueios da mente mesmo, para poder fazer com que a gente consiga criar, co-criar, resolver problemas e conseguir criar um mundo melhor aí. Então, se eu fosse resumir aqui o mindfulness em um slide, e eu já falei bastante de mindfulness e meditação, vocês já perceberam que as coisas são mais ou menos similares, mas em um slide seria isso aqui, ó, né? É a gente tentando desbloquear essa nossa mente de tudo aquilo que é conceito, preconceito, crença limitante, a nossa visão já pré-programada da vida, tirar isso e conseguir enxergar a realidade como ela é. Conseguir soltar todas essas habilidades inatas que a gente tem aqui. E aí, voltando aqui para a nossa telinha aqui, vou até parar de compartilhar aqui minha tela aqui. Então, e aí, voltando para a nossa temática que a gente estava falando, antes de... cadê a Maíra? Voltou. O que é o Mindfulness Meditação? Cara, o Mindfulness nada mais é do que uma prática de meditação sentada, e que ela existe tanto a prática formal, que é a meditação sentada, que a gente chama, como as práticas informais, né, que é aquilo que a gente faz fora da almofada, ou seja, tentar manter presença, ou seja, uma conversa, ou tentar ao máximo, né, fazer, na verdade, ouvir com a atenção que a pessoa está falando, ou seja, perceber o pensamento, volta para a conversa, né, mudar o foco de atenção, comer com consciência, conseguir dirigir, lembrar de voltar para onde a gente está. A gente não está dirigindo tanto, né, mas voltar para o que a gente está fazendo e deixar de ficar tanto naquele sistema que é a nossa Default Mode Network, né, que é o sistema de divagação que a gente fica muitas vezes e conseguir sempre voltar para cá. Então é isso que a gente faz. Fantástico. Muito bom, muito bom. Eu já colhi aqui vários insights interessantes e me relembrou, inclusive, Charles, aquele projeto que a gente fez juntos num cliente onde a gente fez uma sessão de mindfulness, né, durante os processos de design thinking, né, e o quão benéfico foi isso com, vamos dizer, stakeholders diferentes, olhando o problema, né, e se centrando, partindo de dentro para fora, né? Exato. Então, muito bacana. Muito bacana. Eu já anotei aqui algumas perguntas para você, Sr. Charles, que muito em breve eu vou lhe fazer. Mas antes disso, eu gostaria de dar agora a palavra à Maíra, que ela contasse um pouco. A Maíra, ela tem uma vivência que eu acredito muito que eu tiro o chapéu, que é aquela do learning by doing, né? Então, ela não foi, até onde eu sei, ela não foi lá para o Butão, ela não esteve lá com os grandes mestres todos, mas ela é aquela pessoa que sentiu que aquilo tinha legitimidade para ela, e ela fez o quê? Vou compartilhar com as pessoas. Não sei se é por aí, Maíra, nem quero dar spoiler, mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse movimento seu, não sendo essa, entre aspas, especialista, como você se coloca, e fazendo esse movimento com as empresas, né? Eu sei que você já teve, acho que em algumas empresas, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tem sido essa vivência sua, por favor. Sim, vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência e da minha vivência com vocês. Por favor. Tenho aqui alguns slides para suportar a nossa conversa, mas a ideia aqui é eu dividir um pouco, né, dos meus aprendizados, da minha prática e da minha experiência com mindfulness e como eu tenho também influenciado outras pessoas, né, nessa jornada. E aí eu queria só voltar um pouquinho, né, para contar como eu me conectei com essa prática, né.
E aqui eu trago alguns dados interessantes, que eu não sei se vocês sabem, mas dessa realidade brasileira que a gente vive. Nós somos o país mais ansioso do mundo, e isso, assim, antes desse contexto de pandemia. Imaginem agora. Nós somos o 5º país mais depressivo no mundo, e nós somos o 1º país que mais consome Rivotril no mundo, né? São dados chocantes, mas eu queria falar que eu faço parte dessa estatística. Então, a primeira vez que eu me conectei com isso foi quando eu tive uma crise de ansiedade, em 2014, e eu fui ao médico, e eu fiquei um pouco chocada, porque eu recebi uma receita de Rivotril, assim, em 5 minutos de consulta. E aí também nada contra aos remédios, né? Eu acho que eles estão aí para realmente ajudar. Mas eu fiquei um pouco intrigada e querendo buscar outras soluções alternativas que me fizessem a chegar um pouco na raiz desse meu problema, né, de ansiedade. E aí foi aí onde eu encontrei as práticas de mindfulness. Eu fiz o programa de 8 semanas com um instrutor, que é o Steven Little, uma pessoa bem conhecida também nesse setor. Fiz um programa, na época eu trabalhava na Unilever, e tinha um programa lá super legal também, né, de meditação, para estresse. Eu também tenho dor crônica, eu tenho enxaqueca. Então eu comecei essa jornada de busca e cura desse meu problema, né? Infelizmente, ou talvez felizmente, porque foi aí que eu também comecei uma jornada bem interessante de autoconhecimento. E aí, então, eu sempre me conectei muito com isso, praticava, né, a partir das minhas experiências, da minha vivência, eu pratico e sempre gostei muito de falar sobre esse assunto. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, trabalhei na Unilever e sempre consegui ir influenciando algumas pessoas, até que eu, no ano de 2018, eu entrei no Banco Itaú. E aí também me deparei com uma realidade bem ansiosa, né? Foi um lugar incrível que eu trabalhei, mas é um ambiente muito competitivo, né? Muito bônus e um ambiente de muita pressão. No banco também, muitas pessoas, né, têm problemas de ansiedade, burnout. Eu tive bastante contato com isso. E eu comecei a falar, bom, eu tenho uma técnica, não sou assim, né, que nem o Charles, super expert, que fez teve várias vivências incríveis, e é muito aprofundado, mas eu tenho um recurso que me ajuda, que eu, na época, quando eu tive a minha crise, foi uma das coisas que mais me ajudou a sair dessa crise, né, e eu tenho esse recurso que eu posso impactar as pessoas aqui. E aí eu comecei a fazer algumas sessões de meditação super informal, porque é muito do que eu acredito. A gente pode começar com pouco tempo para que as pessoas entendam, né, e quebrem alguns tabus sobre a meditação não é eu ficar aqui sem pensar em nada, não, é eu fazer esse exercício da minha mente, né, fazer com que existem os pensamentos, mas eu consigo me conectar através da minha respiração, né, que é muito sobre a prática de mindfulness. Então, eu consegui começar a influenciar as pessoas à minha volta. E aqui eu tenho até um vídeo de uma das práticas que a gente fez no banco. Então, essa foi a minha última prática, que teve muita gente, foi super emocionante. Mas a gente ia para o café depois do almoço, às vezes ia 15, às vezes ia 20, às vezes ia 30 pessoas, e a gente fazia ali mesmo. Muitas pessoas a gente chamava, e aí a pessoa me olhava meio tipo, ai, o que essa menina está aqui querendo me chamar para meditar, né? Mas muitas pessoas iam, faziam, e depois vinham me agradecer. Nossa, mas realmente isso, né, me deu um outro estado. E eram práticas simples, de 5 minutos, mas que as pessoas conseguem fazer no dia a dia. E
E aí foi muito interessante também, eu comecei a perceber que eu comecei a mudar um pouco o ambiente de trabalho, né? Eu comecei a mudar um pouco a relação da forma como eu trabalhava, como eu me conectava com aquelas pessoas em outros aspectos, né, de trabalho, não só através do nosso momento ali de meditação, mas como isso também transbordava para outros setores, né? Como quando a gente fazia projetos juntos. Então, eu até pensava, gente, mas será que é uma coisa da minha cabeça ou isso realmente acontece? E aí eu comecei a perceber essa mudança de relacionamento e de um ambiente, né? De tornar esse ambiente mais colaborativo, e até porque isso é um fator muito importante, principalmente para a gente que trabalha com inovação, né? É a colaboração. E aí eu saí do banco no ano passado e fui para a Suzano, onde eu lidero a frente de inovação e design lá no time de transformação digital, e também trouxe essas práticas para dentro da Suzano. Em ambas as empresas, eu sempre fui muito estimulada a trazer isso, a influenciar as pessoas. Os meus líderes, principalmente hoje na Suzano, eles me apoiam muito e me estimulam muito. Hoje, na Suzano, a gente tem uma iniciativa que é muito legal. Então, eu me conectei com a Marina, que ela é colaboradora do escritório da Flórida, também professora de yoga, nos conhecemos aqui, e criamos, e a gente sempre pensou em fazer alguma coisa juntas, né? Mas como será possível a gente fazer isso? Você ficar no escritório da Flórida, eu fico aqui no Brasil. E aí rolou todo esse contexto dessa pandemia, e a gente falou, bom, aqui é o momento da gente começar a disseminar essas nossas paixões e esses nossos conhecimentos para ajudar outras pessoas. E aí a gente criou essas sessões que a gente deu o nome de Unplug Me, que faz parte de um projeto também que a gente está criando na Suzano, que é o Juntos e Remotos, né? A gente dissemina ferramentas, práticas para que as pessoas trabalhem melhor no trabalho remoto, mas também cuidando da saúde mental, que eu acho que isso hoje se tornou uma prioridade para as empresas, e se não se tornou ainda, está mais do que na hora de se tornar, porque realmente é algo que vem impactando muito as nossas vidas. Então, a gente faz essas sessões, elas são sessões online, e aí o que é muito legal é como a gente consegue também ganhar escala e ganhar um outro nível de conexão com as pessoas. Eu, particularmente, tive poucas interações com pessoas de outros escritórios, mas aqui eu vejo algumas pessoas que eu já tive interação, e a gente chama a família. Então, aqui tem alguns screenshots, né, das práticas que a gente faz. Então, a gente faz práticas de yoga, 10 minutinhos, e mais 5 minutinhos de meditação, onde eu conduzo, e a gente faz isso em inglês para também dar a possibilidade de dar acesso para as pessoas, de todos os escritórios, e as pessoas também se conectarem, trazerem a família, a gente se vê na câmara. Eu acredito muito que isso gera uma humanização, né, uma empatia. Você vê a pessoa lá com os filhos, a própria Marina às vezes está com a filha dela fazendo as práticas de yoga. Então, para compartilhar um pouco do que eu acredito que essas práticas têm trazido no ambiente corporativo, né, além de todos os benefícios que eu sinto por ser praticante na minha vida pessoal, para eu conseguir combater a minha ansiedade, meu estresse, minha dor crônica, eu acho que ela traz benefícios da gente estar mais consciente, né, das nossas experiências. Essa figura é muito legal, né, porque a gente está sempre com a cabeça cheia de coisa, principalmente agora, o que faz a gente entrar num piloto automático, e às vezes a gente toma decisões completamente, né, reativas ou automáticas, sem pensar.
Então, esse treino da nossa mente faz com que a gente tome decisões mais conscientes, mais sábias e mais criativas. Promove esse ambiente de trabalho mais colaborativo e humano. E aqui, né, eu acho muito interessante essa minha relação com a Marina, por exemplo, que eu nem sei direito o que ela faz na Suzano, mas a gente já tem um nível de conexão tão grande que eu tenho certeza que quando a gente for trabalhar junto, se um dia a gente vier trabalhar junto, com certeza esse trabalho vai fluir muito mais fácil, né? Porque a gente já tem uma conexão muito grande. E em relação a isso também, outro dia eu estava num festival e uma frase me chamou muita atenção, que é como as empresas estão querendo se personificar, se humanizar, né? Através de, enfim, de todo o trabalho, do papel que ela tem em relação à sociedade, mas, por outro lado, como as próprias pessoas estão querendo ser empresas, né? Performar, e está muito relacionado à performance. Então, aqui a gente traz, praticando isso, a gente gera uma conexão como, né, colaboradores da mesma empresa, que também nos humaniza como pessoas, colaboradores, né? E cria um outro nível de conexão. Aprender também a estar atento às mudanças pequenas, aos sinais do corpo. Isso é muito relacionado também com, para quem sofre de estresse, ansiedade, dores crônicas. É um exercício que a gente faz de estar atento ao nosso corpo. O nosso corpo traz também muitos sinais para a gente, que muitas vezes, por a gente estar, como essa imagem aqui, né, cheia de coisa na cabeça, muitos pensamentos, a gente não consegue observar isso, a gente não consegue escutar e perceber esses sinais. Então, isso é um treino que ajuda a gente a escutar esses sinais. Como a gente também desenvolve a criatividade, e aí também muito interessante, em 2014 eu também fiz um curso na The School of Life, que era sobre como ser mais criativo, mas muito trazendo essa perspectiva da criatividade a partir do estado de presença, né? Quando eu estou num estado de presença, eu consigo, meus sentidos estão mais aguçados, eu consigo tomar decisões mais criativas, eu fico mais criativa porque eu estou com as minhas percepções, eu estou atenta, né? E a atenção faz com que a gente seja mais criativo. E quando eu tinha feito esse curso, eu não tinha entendido muito bem esse conceito, mas a partir das minhas práticas, e principalmente quando eu intensivo, né, quando eu intensifico essas práticas, eu percebo que eu me torno, sim, mais criativa. E às vezes é até um pouco, né, é fácil permanecer nas práticas? Nem sempre, porque às vezes a gente está mais vulnerável, ou a gente está mais necessitado, mas às vezes a gente está bem e às vezes esquece. Mas é muito importante que a gente tenha frequência, e é isso que eu falo para as pessoas, pode ser 5 minutos por dia, começa com 5 minutos, mas faz, e tem que ter frequência para a gente sentir realmente os benefícios. Ajuda a gente a escutar com mais atenção em presença, né? Treinar essa escuta ativa. Isso hoje é uma habilidade que é muito importante, né? Quantas vezes você não está numa reunião ou numa conversa, no bate-papo com os amigos, alguém está falando alguma coisa, eu já estou pensando aqui no que eu vou responder para a pessoa sem nem escutar. Então, isso ajuda a gente a escutar com mais atenção e assim eu desenvolvo também mais empatia. Além de, claro, manter o foco, focar nas atividades que a gente está fazendo com maior facilidade. Mas como praticar? Como o próprio Charles falou, existem, claro, que as práticas formais, mas existem formas da gente praticar que são simples, que a gente pode colocar nas atividades corriqueiras do nosso dia, né? Então, ou fazendo a prática, meditando, sentado, acalmando o corpo, acalmando a mente, usando a respiração para se conectar com o seu corpo. Isso, se outros pensamentos vierem,
não se conectar, não alimentar esses pensamentos e ficar sempre fazendo esse exercício, né? Porque é um exercício de treino da nossa mente. Também outras atividades do dia a dia, então escovando os dentes, você fazer essa atividade, colocar a sua atenção, mas com intenção, né? Então colocar a atenção ali nos movimentos, nas sensações, ou quando você estiver tomando banho também, ou até mesmo hoje a gente lava a mão várias vezes ao dia, então fazer isso com intenção, prestando atenção nas sensações. Então são práticas muito simples que a gente consegue começar a treinar a nossa mente e consegue, e aí não tem aquela desculpa de tempo, né? Ai, não tenho tempo, todo mundo tem tempo, todo mundo faz essas atividades, então começa a fazer esses treinos. E outra dica também que me ajuda muito, e é um pequeno momento ali para mim de renovação, é parar um pouco, principalmente hoje, né? A gente está muito sentado na frente do computador, muito tempo parado. Então, eu tenho aqui vários óleos essenciais, e eu pego esses óleos, então quando eu estou me sentindo que eu não estou conectada, que eu estou agitada, eu ponho um óleo na mão, esfrego, faço 3 respirações bem profundas para eu conseguir me centrar, né? E tem alguns óleos têm propriedades, o alecrim ele é estimulante, o hortelã ele é energizante, a lavanda ela calma. Então esse é um recurso simples também, aqui algumas formas simples da gente inserir isso no nosso dia a dia que traz um benefício muito grande para a gente. Então é mais ou menos isso, a Excelente. forma como eu tenho utilizado as práticas. Muito bom, super conteúdo. Eu achei super claro e já tem um monte de gente aqui falando, olha, que já vai fazer na reunião, na próxima reunião, um monte de coisa, um monte de comentários bacanas aí. Não, fora essa dos olhos... Seu, né, Maíra? O fã-clube seu é o que mais tem aqui, né? É verdade. Eu sou influenciadora. Não, essa dos olhos eu também faço lá na Suzano. Às vezes eu estou na reunião e falo, gente, vamos fazer aqui uma aromaterapia. Aí eu pego, pingo, mão de todo mundo, vamos respirar aqui antes da gente fazer a reunião, para a gente se centrar, para a gente se conectar. Porque é isso, são pequenas atividades que fazem muita diferença. São um pequeno momento para mim de renovação no meu dia, né? E aí hoje... Quer dizer, quando eu estava no escritório, meu chefe até vinha para mim, Maíra, cadê aquele olhinho? Cadê aquele olhinho? Tô precisando do olhinho. E o pior, e o negócio é que funciona mesmo, né? Funciona. Eu geralmente eu sou sempre bem cético com coisas assim, né, diferentes, aí a gente vai pesquisar um pouquinho e realmente funciona bem interessante. Legal que você falou isso. Eu queria até falar uma coisa importante aqui, é que, quer dizer, nesses últimos 10 anos indo empresa, né, ajudando a implantar alguns programas de mindfulness e tal, o que a Maíra fez, esse caso que ela contou aqui dela, né, que ela se inspirou, que ela teve uma história que ela, né, teve percepção da prática, o que ela pôde trazer, para cada pessoa é diferente, tá? Não achem que vocês vão começar a ser igual ela, não é? Pode ser diferente, não é melhor nem pior, mas uma das coisas mais importantes para que qualquer empresa ou qualquer grupo queira, de fato, colocar o mindfulness, essas práticas como algo corrente da cultura, tem que ter os champions internos, né? Tem que ter as pessoas internas que entendem o que estão fazendo, né? Tiveram algum treinamento razoavelmente aprofundado e vão lá e vão criar esses grupos autogerenciáveis e vão colocar isso para dentro. Não adianta vir um instrutor, né? Vai lá, explica, fala tudo bonitinho, passa 2 dias ali falando, opa, eu tô até meio embaçado aqui. Passa 2 dias falando de mindfulness e depois some. Né? Aí não adianta. Tava até sumindo. Eu ia comentar não vira hábito, né? Não vira hábito da figura, né? De figuras como Maíras, assim, né? Nas empresas aí, sendo essa, vamos dizer, esse início de uma fagulha, porque depois o bacana é que a gente vai conectando outras pessoas e outras pessoas vão evangelizando também esse movimento, né? Vai descentralizando, né, Maíra? Vai contaminando, né? Eu acho que é isso. E a partir do momento quando a gente começa a ver os benefícios, e às vezes eu sou aquela meio chata, eu cato as pessoas na mesa delas e falo, vem aqui, vamos lá, você tem sim
5 minutos, não mente para mim. E a pessoa fala, nossa, que... Agradece depois, né? Me agradece depois, porque realmente sentiu o benefício. Tem uma pergunta. Como você descobriu que era muito ansiosa? Bom, eu descobri que eu era muito ansiosa porque eu tive uma crise de ansiedade, né, real, um pânico. E aí eu fui diagnosticada. Mas todo mundo, assim, quem não é, né? Olha, eu quis trazer esses dados porque são dados chocantes, né? A gente tem, mesmo quando eu trabalhava no banco, também 40% do banco é ansioso. Esses dados eu tenho, mas assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Então a gente tem que olhar com cuidado para isso. E eu acho que o momento, né, gente, o momento que a gente está vivenciando, que é um momento... Só potencializa. A ansiedade e a incerteza, né, a tentativa da gente controlar cenários, projeções, né? Alguma das empresas de vocês não ficam fechando planejamento estratégico nos últimos 3 meses? Né? E aquela coisa, não, a gente precisa ter o controle dessa gestão, enfim, e a gente percebe um mundo cada vez mais volátil, enfim, mais VUCA, como tanto fala, e é um momento agora onde as pessoas realmente sentem o quê? Perdi meu controle. Né? As minhas barreiras pessoa física e jurídicas foram implodidas, né? Eu tenho que uma hora lavar o prato, outra hora fazer um call, né? Outra hora da janta das crianças, enfim, então você vai fazendo essa ginástica contínua, e ainda assim, né, de novo, como manter a humanidade, que eu acho que você falou algumas coisas muito legais, Maíra, que eu peguei assim, primeiro, vulnerabilidade. Todos nós primeiro, nós não somos super-homens, super-mulheres, que normalmente a gente no trabalho, né, o dress code, enfim, tudo dita aquela figura, né, que a pessoa olha e fala, nossa, a Maíra é super Mulher Maravilha, né, ela fez mindfulness desde bebezinha, e agora ela vem aqui... É difícil, gente. Né? Não é assim, a gente tem... É importante a gente se mostrar como pessoa física, e através dessa conexão, a mágica acontece. Né? Porque no final é a Maíra, é o Charles, é o Gabriel, né? Enfim, cada um tem a sua história, e a gente precisa começar a conectar como humanos, né, antes do cargo, né? Eu acho que isso é um super insight. Eu vou até fazer um comentário aqui a respeito disso, porque a gente está falando de ansiedade. Desculpa eu pular aqui no meio dos dois, mas é importante para todo mundo aqui que se identifica como ansioso. A Maíra colocou muito bem. Realmente o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, as pessoas estão com muito mais ansiedade, o Gabriel falou também isso aqui, né? Outro lado aqui. Falou bastante desse negócio do mundo VUCA, mas eu quero deixar uma mensagem bem importante para você que se identifica ansioso. Ansiedade não é ruim, tá? É importante essa mensagem. Ela é ruim, às vezes, quando a gente exagera, não sabe o que fazer. Mas a ansiedade é uma energia que a gente tem aqui para resolver um problema. Então, quando a gente não consegue resolver ou não tem solução, você fica nesse loop, entra em colapso, aí é ruim realmente, pode gerar uma série de problemas ruins. Mas para pessoas que têm essa energia de resolução, é ótimo. Então, se a gente consegue trazer para mais próximo, né, dar certeza para a mente, no momento mais próximo, nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer, então você conseguir trazer essas certezas, cumprir as suas tarefas, você começa a matar a sua ansiedade de uma forma, né, menos precisar de remédio, sem precisar de muita coisa. Mas é importante se falar o que, né, eu quis interromper por isso, né, mas olhar o que a Maíra falou que, se você está com muita ansiedade, não consegue ver solução para o problema, fica pensando, a gente acredita que ficar pensando no problema vai ajudar alguma coisa, não ajuda. Aí você fica rodando, aí sim entra em colapso, é ruim. A prática de mindfulness ajuda, e se estiver se sentindo muito mal, com a respiração muito até aqui, tiver com problema, procura um médico, porque isso é muito sério e muito importante. Tá? Recado... tem umas pessoas fazendo perguntas aqui. Agora, o medo do Covid potencializa com ansiedade nas empresas. Será que equilibra isso? Uma pergunta do Marcos. Eu acho que equilibra... Em que sentido será? Eu acho que o Covid, na minha opinião, né, ele está acelerando muitos processos, inclusive dentro das empresas. Perfeito. Eu acho que essa questão da saúde mental já era um tema que estava sendo trabalhado, né, se você for olhar vários estudos de trabalho, habilidades do futuro, essa questão de
saúde mental, resiliência, e a gente agora está acelerando isso. E eu acho que as empresas têm que sim priorizar isso e cuidar dos seus colaboradores em relação à saúde mental. É um papel delas importante. Eu concordo e eu acho, inclusive, que é uma oportunidade que a gente está vivenciando, muito difícil no Covid, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente repensar a nossa sociedade como de uma maneira maior, né, gente? Afinal de contas, a gente tem que começar a olhar outros stakeholders, a gente fala do design thinking, né, de olhar diferentes opiniões, a gente tem que começar a olhar para o meio ambiente, a gente tem que começar a olhar, né, para as leis, para a política, enfim, não uma vez a cada 4 anos. Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem aí de reflexões positivas, né? A Ju está falando aqui, ó, e na cobrança por sermos mais produtivos, já é difícil convencer as pessoas a dedicarem sua agenda para uma reunião, um workshop, né? Eu gosto de falar uma coisa, que a gente fala de criatividade. A gente pega, em algumas das dinâmicas, a gente faz um círculo com as pessoas e fala, vou começar uma história, alguém vai continuar do meu lado esquerdo. As pessoas têm uma dificuldade enorme em fazer isso. Por quê? Elas têm medo de receberem crítica, elas tentam controlar a história, aquele lá falou uma coisa, eu vou falar outra, aí o de trás vem e muda tudo, né? E se fizesse com crianças, as crianças se divertem, as crianças, enfim, tudo é fun, né? A criança, ela se acessa muito mais. Eu acho que o Mindfulness é uma grande oportunidade da gente se reacessar. A gente está muito olhando para fora, né? Buscando padrões na escola, né? Quem é bom, quem é ruim, enfim, eu acho que agora é o momento da gente olhar para dentro e nos permitir também, né, quem somos nós? Nós somos diferentes. Eu sou de um jeito, a Maíra é de outro, o Charles é de outro. Vamos ver outra próxima pergunta. Essa aí eu quero Com falar. esse cenário de home office, já ouvi em outras palestras que as pessoas trabalham mais em casa do que no escritório. Vocês recomendam algum exercício mindfulness para melhora na gestão do tempo? Bom, aí tá com vocês, gente. Pergunta eu tenho uma coisa para falar nessa aí. Depois até deixa a Maíra, depois a Maíra quiser comentar. Pessoal, não existe gestão de tempo, tá? Você não consegue botar o tempo para frente ou para trás. Você faz gestão de atenção. Então, se a gente está atribulado, com a mente que já vem treinada para ficar pulando de um estímulo para o outro, que já vem do momento anterior, você vai para casa, a sua mente vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu já vi gente que gasta menos tempo no trânsito hoje, obviamente está em quarentena, só que você vai ver a agenda da pessoa, está totalmente blocada de um monte de reunião, não tem um pingo de espaço. Então, o que a gente vai ter que começar a fazer hoje é gerir a nossa atenção, começar a deixar espaço na nossa agenda, começar a olhar para as nossas atividades e para a nossa realidade de uma forma um pouco mais clara, e sim fazer essa prática, porque essa prática ajuda a gente a voltar a mente para o estado natural dela e começar a relaxar e conseguir olhar e tomar melhores decisões. Certo, Maíra? Certo. Eu concordo completamente. Inclusive, a gente desenvolveu um material que eu posso compartilhar com todo mundo que está aqui nessa live, na Suzano, justamente para isso, para ajudar os colaboradores a, né, enfrentar esse momento. E a gente fala muito da perspectiva da saúde mental, mas traz algumas ferramentas também que auxiliam. E aí, uma dica, né, que pode funcionar para você, ou não, mas acho que vale experimentar. Não sei se vocês conhecem aquela ferramenta do Pomodoro, que é isso, te obriga a fazer pausas. Então, isso, né, é para... Não é do molho, né? Não é do molho. É um cronômetro onde você vai gerindo o seu tempo, então você coloca 25 minutos para focar na atividade e pausa 5. Então, ele te lembra de fazer essas pausas que são importantes. Porque é isso, às vezes a gente fica trabalhando em casa e vira um negócio muito louco, né? Porque agora, ainda mais agora, que a nossa vida do trabalho e vida pessoal tá muito misturada. Eu tô aqui na minha casa o tempo inteiro, quando eu vejo das 11 horas da noite, eu tô meio trabalhando ainda, porque eu não tenho nada para fazer. Mas existem algumas práticas que podem auxiliar a gente a lembrar de fazer essas pausas, que são extremamente importantes. Eu acho um super insight esse, Maíra, super insight, porque nos processos, quando a gente faz, vamos por uma imersão de 2 dias, as quebras são fundamentais, e às vezes com tarefas que parecem impossíveis serem cumpridas, e a gente consegue, se a gente tiver essa disciplina, a gente consegue. Então eu acho que realmente essas quebras, e às vezes posso te falar, 5 minutinhos para dar um cochilo, 5 minutinhos para fazer mais quebra. Eu acho que a quebra, se permitir se criticar menos, lembrando que nós não somos robôs.
Apesar de termos sido educados para serem máquinas de alta performance, né, o Covid está vindo mostrar que nós somos humanos e precisamos cada vez mais, né, nos humanizarmos. Né? Olha só. São 18h54, eu queria começar a trazer aqui uma pergunta para vocês. O que é esse desafio bônus que vocês prepararam para a gente, que eu sei que tem coisa boa aí, não tem? Sim, tem. Primeiro as damas. Tá bom. Gente, a gente gostaria muito de convidar todos que participaram dessa live para fazer um desafio junto com a gente, de iniciar uma jornada. Então, como eu falei, a gente desenvolveu um conteúdo especialmente para vocês, eu e o Charles, com algumas práticas para vocês irem experimentando algumas práticas de mindfulness, né? E que vocês podem facilmente incluir na sua rotina e iniciar essa jornada para quem ainda não começou. E esse conteúdo está muito incrível e eu acho que todos vocês deveriam participar. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp, né? É para todos, Maíra? Como é que é? Se a pessoa é iniciante, como é que vai ser esse processo? É para todos os níveis, como eu falei, são exercícios simples, mas que você pode experienciar, né, as práticas e que você pode facilmente incluir na sua rotina. Então, todo mundo pode participar. E é rápido, não é, Maíra? Estou sabendo que é bem rapidinho, não é? Rápido, bem rápido. Na verdade, é só entrar no grupo aqui, que a gente botou o endereço tanto aqui no vídeo, cadê meu dedo? Tá aqui, como aqui no chat. Obrigado. Tá aqui, então é só entrar lá no grupo de WhatsApp, a gente vai mandar os áudios por lá, um por dia. Vão ser 5 áudios, e a gente passou um pouquinho por tudo que a gente falou sobre o mindfulness, algumas práticas guiadas aí com forma, que tem objetivo, e outras práticas que são um pouco mais que a Maíra fez, inclusive, que eu e a Maíra fizemos algumas, né? Que é para a gente esmiuçar um pouquinho, aguçar um pouco os 5 sentidos e também começar a perceber mais o corpo e a respiração. Que uma das coisas mais importantes, já que a gente está falando de design thinking aqui, se a gente quer ter empatia com o outro, empatia no design thinking é um pilar importante, e também para o mundo, a gente precisa disso, pelo amor de Deus, de ver os nossos líderes sem empatia nenhuma, né? O ponto-chave da empatia, e a ciência já provou isso, é a gente conseguir estar presente no corpo. Como é que a gente tem presença? Não é pensando na morte da bezerra ou vendo mensagem no WhatsApp. É quando a gente sente o corpo. Então essas práticas ajudam a gente a voltar para o corpo, porque só quando a gente sente o nosso corpo, a gente consegue perceber o estado do outro e ser empático de verdade. Então, tá aí, eu e Maíra trabalhamos no fim de semana, né? E fizemos um negócio muito legal. O Gabriel estava lá só observando, né? A gente falou, olha, a gente tem que fazer, como é que a gente vai entregar? E aí os 3 aqui, mais o grupinho que a gente estava, a gente se esforçou aqui para poder entregar. Então entrem lá no grupo, porque essas práticas vão estar lá via áudio. E acho que é legal comentar com todos que, assim, cada um é um. Pode ser que um se identifique mais com a de segunda, o outro com a de terça, o outro com a de quarta, não tem problema, né? Se presenteie com esse momento, experimente, faça que nem a Maíra, experimente e depois, né, quem sabe aí, ainda não rola um bônus do bônus, né, Maíra? Sim, claro. E é isso, é um pouco assim, também não se cobre muito, né? Eu acho que alguém comentou aqui dessa romantização, né? Ou usar o mindfulness para ser mais produtivo. E não é isso, né? A gente não é essa a intenção, principalmente no momento de crise que a gente vive agora. Eu acho que se cobrem menos, vamos tentar fazer. Se você consegue fazer 5 minutos, faça 5 minutos. Se você consegue fazer 10, 20, 1 hora, incrível. Mas o importante é a gente começar. E a gente queria fazer esse convite para vocês, porque eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios. E é uma forma muito prática, rápida, vocês vão gostar. E aí é isso. Se vocês se identificarem com alguma prática, vocês podem fazer ela por mais tempo, compartilharem com quem vocês quiserem, mas é um conteúdo muito legal. Muito bem. Bom, eu confio muito em vocês, então eu vou seguir ali passo a passo todos os dias. Eu já venho fazendo mindfulness há algum tempo, praticando, e para mim, particularmente, me fez muito bem. No Covid, então, nem se fala, não dá mais para ficar sem.
E aqui, ó, até uma pergunta que eu estou vendo aqui, né? Se tem alguma manha de respiração. A gente vai falar sobre isso no desafio. Opa, então André, vamos lá, vamos entrar lá então, André. Vamos lá, que vai ter então a resposta na prática, é isso? Isso. Opa! E eu queria só dar um último aviso antes da gente ir terminando aqui, que já vai dar 1 hora. Sigam a MindStation, olha meu jabá no final. Temos muito conteúdo de mindfulness aqui no YouTube, que vocês estão aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e também dê uma olhada lá no site da Designer Business para saber como é que, né, a Designer Business trabalha, quem são, o que fazem, como vivem as pessoas que promovem o Design Thinking no Brasil, que é muito importante. E eu vou dar o meu obrigado aqui e deixo meus colegas aqui darem os obrigados para a gente terminar esta live maravilhosa. Bom, Maíra, por favor. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de todos. Foi um prazer aqui falar com o Charles, esse mestre, né? E eu aqui, uma mera praticante. Mas foi muito legal essa troca. Adorei. E que a gente consiga aí seguir disseminando essa prática que tem tantos benefícios. Muito bem. Obrigada. Bom, Gabriel. Obrigado vocês também por estar no meio aí dessas duas feras aí, né, fazendo esse trabalho tão bacana, e a gente espera que tenha realmente sido útil para vocês, e a gente aguarda vocês lá no nosso grupo do WhatsApp para a gente botar esses desafios na prática agora, que eu tenho certeza que vão sair coisas, ó, para lá de bacanas. Fechado? Obrigado a todos pelo tempo de vocês também, e a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Pode compartilhar o grupo, gente. Não é só para quem está aqui. Pode compartilhar com quem quiser, tá? Viu uma pergunta ali. E compartilha a live que vai ficar gravada. Muito bem. Isso, a live vai ficar gravada. Então você pode compartilhar depois com a sua mãe, com o seu tio, com todo mundo aí que pode ver a gente aqui gravado. Falou. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.